Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Atualidade. Eu converso hoje com o professor Cássio Diniz. Ele é pesquisador de associativismo e sindicalismo de trabalhadores em educação. Cássio, vocês então participam de uma rede internacional de pesquisadores, não é isso? Isso, a Rede AST, a Rede Internacional de Pesquisadores sobre Associativismo e Sindicalismo de Trabalhadores em Educação, se dedica à pesquisa sobre esse fenômeno envolvendo os trabalhadores de educação, não só no Brasil, como também em vários outros países pelo mundo. Vocês optaram por um período de pesquisa mais recente, por exemplo, desse século, ou um período mais dilatado? Então, alguns grupos se dedicam a uma história do movimento sindical docente, ou do movimento sindical de trabalhadores de educação, mais no início do século XX. Outros, como o nosso grupo da Universidade 9 de Julho, nos dedicamos ao estudo desse fenômeno a partir da ditadura e nos anos finais da ditadura. E a sua contribuição pelo fim na luta contra a ditadura civil-militar no Brasil. A Universidade 9 de Julho é de onde, cara? De São Paulo. São Paulo. São Paulo. Sei. Agora, já dá para fazer um comparativo, você que é um estudioso da área, sobre o nível de organização dos trabalhadores em educação do Brasil e de outros países do mundo? Apesar de alguns estudos terem avançado nessa questão, eu acho que é muito cedo ainda a gente precipitar uma conclusão sobre essa temática. Mas, a partir do que já foi pesquisado, é interessante apontar que, apesar de tardio, o movimento sindical de trabalhadores em educação no Brasil se desenvolveu de forma desigual, mas combinado, no qual pôde igualar a outros movimentos que ocorrem em outros países, principalmente na Europa, Estados Unidos e América Latina. Nós estamos aqui com o seu novo livro, né? Sindicalismo e Associativismo de Trabalhadores em Educação no Brasil. Nessas demandas de organização sindical, existe também a demanda da discussão da própria educação brasileira, né? Não é uma demanda apenas corporativa. Exatamente, porque muitas vezes quando nós falamos em sindicalismo, imagina-se que os trabalhadores e a categoria que se envolve apenas são movidas por questões econômicas, financeiras, típicas do corporativismo. Mas se a gente analisar a história do movimento, principalmente da década de 60, 70 para cá, nós vamos perceber que ela vai abarcar lutas que envolvem toda a sociedade. Um exemplo, como já foi dito, a luta contra a ditadura civil-militar e também em outros casos na América Latina, nas lutas populares contra as ditaduras que vigoraram em toda a América Latina. Eu imagino que para a organização de trabalhadores nesse setor da educação, a demanda não seja apenas corporativa, né? Então não é apenas a atuação no sindicato ou dentro da escola, mas se refere também a questões sociais, relação com a população no geral. Isso, um caso que bastante deixa claro essa observação é a luta que o movimento dos trabalhadores de educação no Brasil teve contra a ditadura civil-militar. Mas não só no Brasil, em outros países da América Latina que sofreram com as suas ditaduras, também teve nos trabalhadores de educação, nos docentes, nos professores e funcionários de escola, uma luta contra essa situação. Então, ela extrapola a questão corporativa, econômica, financeira e vai para além das questões que abrangem toda a sociedade. Quando trabalhadores em educação, por exemplo, discutem projetos pedagógicos nas suas comunidades, depois municípios, na verdade eles estão também fortalecendo a organização enquanto categoria profissional. Exatamente. A importância de iniciar um debate educacional, pedagógico, no sentido de a própria categoria dos trabalhadores em educação e a própria classe trabalhadora em debater as políticas públicas da educação é importante para se contrapor a um discurso hegemônico dentro da nossa sociedade, que é o discurso das elites, das classes dominantes, que tentam impor um modelo de educação que, na verdade, não atende aos interesses da grande maioria da população. Então, a participação no debate, e muitas vezes o debate puxado pelos sindicatos dessas categorias, são importantíssimos. Agora, nós estamos num programa que é realizado por um sindicato de trabalhadores em educação, que é o Sindiúte, né? Que é uma história que você também já conhece, já pesquisou. Tem alguma obra prevista para contar essa história? Então, em breve nós estaremos lançando o nosso livro, chamado História e Consciência de Classe na Educação Brasileira,
que abarca sobre as lutas e os movimentos que culminaram na criação da União dos Trabalhadores do Ensino de Minas Gerais em 1979. Obrigado, até a próxima para você que está em casa.